Há algo extraordinário acontecendo toda vez que alguém fecha os olhos e ousa imaginar a vida que deseja. Não é apenas um sonho, um capricho ou um pensamento vago. É um código, um comando sutil ao universo, declarando que existe, em algum lugar dentro de si, uma versão mais elevada, mais consciente, mais alinhada, esperando para ser despertada. A maioria das pessoas vive como se estivesse caminhando com os olhos vendados. Esperam que as condições mudem, que o mundo as favoreça, que um sinal externo justifique a decisão de começar. Mas a verdade é brutal e libertadora ao mesmo tempo. O futuro não responde ao que você espera, responde ao que você encarna. E quando você decide, de forma inabalável, agir como se já estivesse vivendo a vida dos seus sonhos, algo muda. Não fora, dentro. É nesse ponto que o mundo começa a se curvar, porque o universo não premia os que hesitam. Ele colabora com os que agem com convicção. Napoleon Hill ensinou que tudo aquilo que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas há um passo que muitos ignoram. Você precisa se comportar como quem já acredita, porque só assim seu pensamento cria forma. Só assim sua fé deixa de ser uma ideia e se torna força. Se você chegou até aqui, algo em você já sabe disso. Já sentiu o chamado para se elevar, para transcender, para assumir uma postura que não precisa mais de permissão para existir. Então, não adie, caminhe conosco, cultive sua mente com conteúdo que a fortalece e transforma. Decida agora que esse será o momento em que você se alinhará com tudo o que pode se tornar. A questão não é o que você ainda não tem, é quem você ainda não decidiu ser. Porque a identidade sempre antecede a conquista. Aqueles que alcançaram grandes feitos na história não esperaram o sucesso bater à porta. Eles se tornaram o tipo de pessoa que inevitavelmente o atrairia. Fizeram do comportamento uma declaração silenciosa de que o futuro já havia começado, mesmo que ninguém ao redor pudesse ver. Pense nisso. Como anda sua postura? O que revelam seus gestos, suas palavras, suas decisões? Você caminha como quem já venceu ou como quem ainda pede desculpas por tentar? O mundo interpreta você a partir da frequência que você transmite. E a mais poderosa de todas é a de quem vive como se já estivesse lá. Essa não é uma performance. Não se trata de fingir confiança, de criar uma máscara, de inventar um personagem. Trata-se de alinhar-se com sua visão mais profunda, aquela que emerge nos seus momentos de silêncio interno, aquela versão de você que já sabe para onde está indo, mesmo que os passos ainda não tenham sido dados. Napoleon Hill foi claro ao afirmar: a fé não é apenas acreditar, é viver como se aquilo em que se acredita já fosse real. É esse tipo de postura que ativa o invisível, que transforma pensamento em realidade, que faz a diferença entre os que desejam e os que constroem. Quando você se move com essa clareza, a vida muda de resposta. As oportunidades não surgem por mágica, mas porque sua mente, seu corpo e sua energia estão posicionados para percebê-las. A sorte, como muitos chamam, nada mais é do que uma sincronia entre preparo e propósito. E isso só acontece quando você já está se comportando como quem merece, mesmo antes de receber. Você já se perguntou o que aconteceria se decidisse, a partir de agora, vestir-se como se fosse aquele que você admira? Falar como se já tivesse conquistado o que sonha? Tomar decisões como quem já sabe o valor que tem? Essa transformação não é teatral, é mental. E é dessa mente decidida que nasce o verdadeiro magnetismo. Porque há algo fascinante que começa a acontecer quando você sustenta essa postura por tempo suficiente. Seu cérebro para de resistir. Ele começa a cooperar. Os pensamentos se ajustam, o corpo responde, a química muda. E de repente agir com coragem, firmeza e foco não é mais uma simulação. É a sua nova natureza.
Esse é o segredo por trás da autossugestão, outro pilar defendido por Napoleon Hill. A mente subconsciente não diferencia o real do repetido com emoção. Ela apenas aceita. Então, quando você se repete internamente como alguém que já chegou, quando anda, fala, pensa e decide a partir desse lugar, sua realidade começa a se moldar de forma coerente com a sua nova identidade. E é aí que tudo começa a se encaixar. Você deixa de buscar validação externa, deixa de esperar sinais, deixa de negociar com a dúvida, porque agora sua vida está alinhada com um único princípio: viver hoje como quem já conquistou o amanhã. A pergunta não é mais como conseguir, mas como me manter fiel à minha nova versão. Porque quando você se compromete com essa identidade, com essa imagem mental clara e poderosa do que deseja ser, o mundo se ajusta. A realidade é forçada a reagir. Não porque você mereceu magicamente, mas porque você se tornou magnético. E nada é mais magnético do que um ser humano que caminha com a certeza de que já é. Agir como se você já estivesse vivendo a vida dos seus sonhos não é uma fantasia, é uma prática. É um exercício contínuo de imaginação disciplinada, de decisão consciente e de coragem emocional. Trata-se de alinhar-se internamente com aquilo que você deseja experienciar externamente. É caminhar como quem já chegou, mesmo que seus pés ainda estejam cansados. É vestir-se com dignidade, mesmo quando as circunstâncias ainda não a reconheceram. É tomar decisões ousadas, com base na visão, e não nas limitações do presente. Quando você adota essa postura, algo sutil e poderoso começa a se movimentar. As oportunidades, antes invisíveis, passam a enxergar você como alguém pronto. Sua presença muda, seu campo energético muda, e tudo ao seu redor inevitavelmente começa a responder. Mas essa mudança não tem nada a ver com arrogância ou exibicionismo. Tem a ver com posicionamento interno, com uma decisão silenciosa de não esperar mais pela permissão para viver em grandeza. O mundo favorece quem age com clareza, quem se move com energia alinhada ao que deseja. Você não precisa ter tudo resolvido, só precisa escolher. E essa escolha transforma sua frequência, transforma seus gestos, sua voz, sua vibração. Você se torna o tipo de pessoa que atrai o que deseja, não porque pediu, mas porque se tornou compatível. Mas há um custo, é preciso renunciar à antiga versão de si mesmo. Aquela que aprendeu a sobreviver, mas não a sonhar. Aquela que se contenta com pouco, que espera por aprovação, que hesita na hora de se posicionar. Para viver como se já estivesse lá, você precisa deixar para trás a identidade que mantinha você preso onde está. E isso sim exige coragem, exige vestir-se como quem já venceu, mesmo quando ninguém te olha. Falar como quem já foi reconhecido, mesmo sem plateia. Andar com firmeza, mesmo sem ter onde pisar. Essa atitude envia uma mensagem poderosa ao universo. Você está pronto. E quando você está pronto, o mundo se organiza para responder. Tudo começa com um pensamento, um vislumbre do que poderia ser. A maioria deixa esse pensamento morrer, sufocado pela pressa e pela dúvida. Mas os que compreendem o verdadeiro poder da mente, como ensinava Napoleon Hill, regam essa ideia com fé, ação e persistência. Eles sabem que o pensamento é a semente, a crença, a raiz. E a ação, a luz que permite que cresça. Nada grandioso foi criado sem antes ser imaginado. A mente é o berço da realidade. E a imaginação, como dizia Hill, é o ateliê da alma. É ali que se esculpem os desejos, que se projetam os sonhos, que se constroem as pontes entre o invisível e o palpável. Por isso, agir como se já estivesse vivendo a vida dos seus sonhos é um ato de imaginação aplicada. Mas não se trata de devaneios. Trata-se de visualizar com intenção, com intensidade, com direção. É ver o caminho, não apenas o destino.
É sentir o sabor da conquista antes de prová-la. É respirar o alívio da vitória antes de alcançá-la. Isso não é ilusão. É uma reprogramação. Quando você repete mentalmente uma imagem de sucesso, o cérebro começa a aceitá-la como possível e, a partir daí, passa a operar em favor dela. Essa é a base da autossugestão, uma das leis fundamentais que Hill defendia com veemência. Dominar o pensamento é dominar o próprio destino. Porque a mente, quando bem conduzida, cria as condições que deseja experienciar. É aqui que muitos falham. Tratam seus sonhos como desejos frágeis, lançados ao vento sem força, sem direção, sem emoção. Hill sabia que o desejo ardente era o ponto de partida, mas também sabia que o desejo, sem uma ação condizente, é apenas fumaça. Por isso, ele nos convida a agir como se o objetivo já estivesse sendo realizado, como se os resultados estivessem se manifestando a cada passo. Essa atitude não é um teatro, é um ensaio real da realidade que você deseja. É o pensamento ganhando músculos, o plano ganhando corpo, o movimento ganhando vida. A mente é o campo fértil. Tudo o que você cultiva nela, cedo ou tarde, se torna concreto. Por isso, cuide dos seus pensamentos. Proteja o que você imagina. Honre o que você sente. Trate sua mente como um templo, não como um depósito de ruído. Porque aquilo que você permite crescer dentro de si, você manifesta fora. O erro de muitos é esperar que a mudança venha de fora, para então mudar por dentro. Dizem, quando eu tiver sucesso, vou me sentir confiante. Quando tiver dinheiro, agirei como alguém próspero. Mas a lógica está invertida. Napoleon Hill inverteu essa ordem com sabedoria. Primeiro você se torna. Depois você recebe. A identidade precede o resultado. O sucesso é uma consequência daquilo que você decidiu ser. Agir como se já vivesse a vida dos seus sonhos é, acima de tudo, um processo de transformação de identidade. Cada atitude que você assume como se já tivesse vencido envia uma ordem clara à sua mente subconsciente. Essa é a minha verdade. E o subconsciente não questiona, ele apenas aceita. A forma como você se enxerga molda, silenciosamente, tudo o que você atrai. A identidade que você sustenta por dentro, mesmo que em segredo, mesmo que ninguém veja, é a que conduz sua trajetória. E isso inclui não apenas o que você faz diante dos outros, mas principalmente aquilo que você diz a si mesmo quando está sozinho. Como você se trata em silêncio? Quais histórias você ainda repete sobre quem é? Porque não importa o quanto você deseje o sucesso, se a voz interna diz que você não está pronto, que já falhou demais ou que é tarde para mudar, essas crenças vão travar seus passos. Hill foi enfático ao afirmar que a fé nasce da repetição emocional de pensamentos positivos. Mas esses pensamentos não podem ser genéricos. Eles precisam refletir a identidade de alguém que já é aquilo que quer se tornar. Imagine alguém que deseja ser líder, mas age com medo, fala com insegurança, evita se expor. Essa dissonância interna bloqueia qualquer avanço real. O alinhamento entre pensamento, emoção e ação é o que cria a frequência de realização. É preciso pensar como líder, falar como líder, agir como líder, mesmo antes de ser reconhecido como tal. O mundo não responde às suas intenções ocultas. Responde à vibração que você sustenta de forma consistente. E é por isso que tanta gente permanece estagnada, esperando por validação externa, esperando pelo momento certo, esperando pela prova antes da postura. Mas Hill nos ensinou que o primeiro passo é interno. A permissão para vencer não vem do mundo, vem de você. Essa decisão íntima transforma tudo, porque o que você acredita ser, você manifesta. Quando você assume sua identidade ideal agora, a realidade começa a persegui-lo.
Hill dizia que o desejo, por si só, não move montanhas. É o desejo carregado de emoção, de urgência, de intensidade que transforma o plano em ação, e a ação em conquista. A emoção é o combustível da criação, é o que dá vida aos pensamentos, é o que transforma uma ideia comum em um impulso incontrolável de realização. Sem emoção, até o sonho mais bonito se desfaz no ar. Mas quando há emoção, mesmo um pequeno passo se torna monumental. Quantas vezes você desejou algo, mas sem envolvimento emocional verdadeiro, apenas um desejo morno, uma vontade superficial? E então, como era de se esperar, nada aconteceu, porque a mente não responde a intenções fracas. O subconsciente se move diante daquilo que é sentido com intensidade. Por isso, agir como se já estivesse vivendo a vida dos seus sonhos exige mais do que comportamento, exige entrega. É preciso sentir cada passo como real, permitir-se mergulhar na experiência como se ela já estivesse acontecendo, falar como quem já vive aquilo, respirar como quem já conquistou, sentir gratidão como se já estivesse celebrando. Essa prática não é um jogo de faz de conta. É um treinamento profundo de criação consciente. Hill ensinava que devemos treinar nossas emoções para se alinharem ao que queremos viver, não ao que tememos perder. A maioria das pessoas está emocionalmente presa à escassez, ao medo, à dúvida, e por isso, mesmo sem querer, continuam reforçando exatamente aquilo que desejam superar. Mas há uma saída. Quando você visualiza sua vida ideal e sente gratidão como se já estivesse ali, seu corpo muda, sua mente muda, sua frequência muda. A gratidão antecipada é um dos estados mentais mais poderosos que existem. Ela coloca você em sintonia com o futuro que deseja. Ela dissolve a ansiedade, dissolve o medo. Ela ancora você em uma certeza: já é seu. E quanto mais você repete esse estado emocional elevado, mais sua mente começa a aceitar esse novo padrão como verdade. Seu comportamento se ajusta, suas decisões mudam, sua linguagem se transforma. E assim nasce o magnetismo pessoal, outro conceito fortemente defendido por Hill. Um campo invisível que atrai naturalmente tudo o que vibra na mesma frequência. Esse é o ponto de virada. Quando você deixa de apenas desejar uma vida melhor e passa a encarnar todos os dias o comportamento emocional de quem já vive essa realidade. Quando sente a liberdade, a alegria, a paz. Quando celebra mentalmente como se já tivesse alcançado. O corpo reage, os olhos brilham, a voz ganha firmeza e a postura muda, porque não é mais um sonho, é um estado de ser. Tudo isso, porém, precisa de um eixo, de uma chama que mantenha acesa a intenção. E essa chama tem nome: propósito. Um verdadeiro propósito arde no peito como fogo inextinguível. Não é apenas uma meta, mas uma direção que atravessa as dificuldades, os atrasos, as falhas temporárias. Um propósito claro sustenta a postura de alguém que já venceu, mesmo quando os resultados ainda não chegaram. Hill dizia que sem um objetivo definido, a mente se perde, mas com ele, ela se alinha, cria, resiste e, principalmente, avança. Porque quem tem propósito não negocia com a dúvida, não se distrai com o que não importa. Cada ação passa a ter sentido, cada escolha um peso, cada passo uma intenção. E é aí que a transformação se consolida, quando você não apenas sente, mas sabe. Sabe para onde está indo, sabe quem está se tornando, sabe que o futuro não é um acaso, é uma construção. E constrói como quem já chegou. Propósito sem ação é apenas poesia. Você pode ter uma visão poderosa, uma identidade forjada na mente, uma emoção ardente no coração, mas se suas atitudes não se movem na mesma direção, nada muda. Napoleon Hill sempre foi direto quanto a isso. O mundo não recompensa ideias, recompensa movimento.
O que separa o sonhador do realizador é a disposição de agir, mesmo quando nada parece funcionar. E essa disposição tem nome: perseverança. A maioria começa animada, motivada, empolgada, mas no primeiro tropeço, recua. No primeiro obstáculo, desacelera. Quando os resultados demoram, quando ninguém aplaude, quando o mundo não dá respostas imediatas, elas param. E ali, silenciosamente, abandonam a chance de viver o que desejam. Mas você não está aqui para ser mais um. Está aqui para lembrar que o caminho é feito de decisões contínuas, que a vida dos seus sonhos não aparece de repente. Ela se revela para quem a sustenta por tempo suficiente. Mesmo quando parece impossível, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo em volta ainda diz não. É nesse ponto que a perseverança se torna sua arma secreta. Não é sobre insistir de forma cega, mas sobre manter o ritmo, mesmo sem garantias, sobre seguir caminhando, mesmo quando não se vê a linha de chegada. A perseverança não é teimosia, é fé em movimento. E essa fé se fortalece a cada decisão que você toma a partir da identidade que escolheu assumir. Quando você age como quem já venceu, não está fingindo, está consolidando. Está dizendo ao mundo, e principalmente a si mesmo, que aquela versão elevada não é um ideal distante, mas uma realidade que já pulsa dentro de você. O sucesso não é um acontecimento, é uma construção. E o cimento que une cada tijolo dessa obra é a consistência. É o compromisso diário com sua visão. É levantar-se nos dias bons e principalmente nos ruins. É entender que cada desafio não é uma negação do seu destino, mas um convite para fortalecê-lo. Hill deixou claro: o fracasso não é um fim, é um sinal. Um convite para tentar de outro jeito, um lembrete de que ainda há algo a ajustar. A maioria recua nesse momento, acreditando que errou o caminho. Mas quem vive como se já estivesse lá entende: a dificuldade é parte da jornada. Não é castigo, é refinamento. É nesse ambiente de incerteza, onde poucos permanecem, que os fortes se revelam. São aqueles que não esperam sentir confiança para agir. Eles agem e então constroem a confiança. São aqueles que não esperam que a emoção empurre. Eles se movem, mesmo quando tudo parece frio, porque sabem que a ação gera calor, que o movimento gera impulso, que cada pequeno passo reforça o próximo. Não há salto mágico, há escolha. Escolha de levantar mesmo quando não há palmas. Escolha de trabalhar mesmo sem motivação. Escolha de manter a visão viva mesmo quando a realidade insiste em mostrar o contrário. E é por isso que a disciplina é tão crucial. Ela não depende do seu humor, nem do seu cansaço, nem da opinião dos outros. Ela é a decisão que você toma uma vez e reafirma todos os dias, porque se sua ação oscila com o vento, sua identidade também será instável. Mas se sua ação é firme, mesmo quando o mundo balança, seu caráter se fortalece. A disciplina, quando unida à perseverança, cria uma força imbatível. É como uma corrente que atravessa qualquer tempestade. É a base invisível que sustenta os que vencem. E mais, ela revela quem você realmente é. Porque no silêncio da prática, longe dos olhos, longe dos holofotes, é ali que sua nova identidade se consolida. Essa é a ponte entre o sonho e a realidade. Agir como quem já conquistou, decidir como quem já chegou, trabalhar como quem já venceu. Não porque você precisa provar algo, mas porque não há mais outra escolha possível. Aquela é sua nova verdade, e agora você age de acordo com ela. E então surge um novo fenômeno, o magnetismo. O mundo começa a responder, as pessoas aparecem, as oportunidades se revelam. Não por sorte, mas porque você se tornou impossível de ser ignorado. Sua presença já declara ao mundo: eu sou. E essa é a frequência que atrai tudo o que vibra com ela.
Pensar positivo é mais do que filosofia bonita, é uma ferramenta prática. Hill dizia que aquilo que mais se pensa torna-se realidade. Então, se você quer construir uma vida diferente, comece por cultivar pensamentos diferentes. Não apenas em momentos de euforia, mas diariamente, intencionalmente, com consistência. Isso não significa ignorar os problemas, significa treiná-lo para enxergar possibilidades. Significa reeducar a mente para focar na solução, mesmo quando tudo ao redor grita desespero. Porque a mente é campo fértil e o que você planta, cresce. Se planta dúvida, colhe medo. Se planta convicção, colhe avanço. Pensar como quem já vive a vida dos seus sonhos é escolher pensamentos que energizam, que despertam ação, que inspiram movimento. É repetir com firmeza que o futuro já existe e, mais do que isso, que você já é parte dele. Pensar como se você já estivesse vivendo a vida dos seus sonhos é muito mais do que repetir frases positivas. É uma forma de treinar o olhar, de afinar a percepção, de sintonizar a mente com as soluções e não com os problemas. Napoleon Hill dizia que o que mais se repete na mente, mais cedo ou mais tarde se manifesta. E por isso, cultivar pensamentos elevados não é ingenuidade, é estratégia. A vida vai te testar, vai te colocar em situações onde a primeira resposta será medo, dúvida ou cansaço. Mas é exatamente nesse momento que o pensamento positivo se torna uma ferramenta prática e não uma filosofia vazia. Ele te lembra do seu norte, ele te ancora na visão. Ele mantém acesa a faísca, mesmo quando tudo em volta parece escuro. Não se trata de ignorar o que está difícil, mas de ver além, de encontrar possibilidades onde outros enxergam bloqueios, de manter o olhar fixo no que pode ser criado e não apenas no que está quebrado. A pessoa que pensa como quem já vive seus sonhos não espera o cenário mudar para acreditar. Ela muda o cenário porque acredita. Essa forma de pensar molda o ambiente interno e externo. Quando você planta pensamentos construtivos, começa a falar de forma mais inspiradora, agir com mais energia, decidir com mais clareza, e isso gera um campo de atração. Oportunidades surgem, pessoas certas se aproximam, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. E aqui entramos em outro pilar essencial, a mentalidade de abundância. Muitos vivem presos na escassez. Acreditam que há pouco para todos, que o sucesso de um significa a perda de outro, que só pode haver um lugar no topo. Mas Hill quebrava esse mito com firmeza. Para ele, a verdadeira riqueza nasce do pensamento criativo, da capacidade de enxergar possibilidades infinitas em um mundo de infinitas combinações. A abundância não é um resultado, é uma forma de ver o mundo. E quando você começa a agir como se já tivesse conquistado seus objetivos, sua visão muda. Onde antes havia barreiras, agora há caminhos. Onde antes havia competição, agora há colaboração. Onde antes havia limitação, agora há expansão. Essa mentalidade transforma sua relação com o tempo, com o dinheiro, com os relacionamentos. Você deixa de correr atrás das coisas e passa a atrair o que é compatível com seu novo padrão. E o mais belo é que essa abundância não se manifesta só no que você conquista, mas no que você compartilha. Quanto mais você se sente pleno, mais você transborda. E quanto mais transborda, mais recebe. Mas não se trata apenas de pensar diferente. Trata-se de se cercar de estímulos que sustentem essa nova visão. Seu ambiente importa. As pessoas com quem você convive importam. Hill afirmava que o meio é determinante para o sucesso. Você é o reflexo das vozes que escolhe ouvir, dos exemplos que escolhe seguir, dos conselhos que escolhe aceitar. Por isso, se você quer viver como se já estivesse vivendo sua vida ideal, precisa cercar-se de pessoas que também pensam grande. Gente que te desafia, que te inspira, que te impulsiona.
Pessoas que te tratam como quem já é, não como quem ainda tenta. Porque é nesse ambiente que sua identidade se fortalece. É aí que a visão deixa de ser sonho e passa a ser plano. E esse ambiente vai além das relações diretas. Está também nos livros que você lê, nos vídeos que consome, nas palavras que alimenta sua mente todos os dias. Você não precisa conhecer pessoalmente os grandes nomes que moldaram a história. Basta absorver suas ideias, suas visões, seus valores. Eles serão seus mentores invisíveis. Cada nova influência positiva é um tijolo na construção da sua identidade. E, ao mesmo tempo, cada influência negativa que você remove é um fardo a menos na caminhada. Não tenha medo de filtrar, de escolher, de dizer não para o que não eleva. Aquele que protege sua mente, protege seu destino. Quando você assume essa postura, o mundo começa a reagir, como se reconhecesse no silêncio que você já não é o mesmo. E de fato, não é. Porque agora você pensa com direção, age com intenção e sente com profundidade. Você se tornou alguém que já vive aquilo que sonhou. E o mundo não tem escolha senão alinhar-se a essa frequência. Tudo se resume a essa coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Quando os três estão em harmonia, a realidade responde. A dúvida enfraquece, o caminho aparece, e você percebe que não está apenas tentando, você está vivendo, está construindo, está transformando o abstrato em concreto, o invisível em palpável, o imaginado em real. Há algo que une todos os que vivem, como se já estivessem na vida que sonharam, a decisão de não parar. A persistência não é uma virtude qualquer, ela é a espinha dorsal da transformação. Napoleon Hill dizia que a perseverança é o traço que separa os que conseguem dos que desistem. Aqueles que permanecem são os que vencem, mesmo que a vitória demore, mesmo que o mundo diga não, mesmo que o caminho não mostre atalhos. Quem vive como se já tivesse chegado não se rende ao primeiro tropeço, nem ao segundo, nem ao 10º. Eles reconhecem que o caminho é tortuoso, mas seguem, porque sua visão é mais forte do que o medo, porque seu propósito é maior do que a dificuldade, porque sua identidade já não aceita voltar atrás. E é aqui que tudo se amarra. Pensamento, ação, ambiente, visão. Tudo se fortalece na decisão diária de continuar. O que muitos chamam de fracasso, os perseverantes chamam de ajuste. O que muitos chamam de limite, eles chamam de obstáculo momentâneo. E seguem, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Porque sabem que o sucesso é inevitável para quem não para. Essa persistência não é cega, ela é guiada por clareza, alimentada por propósito, sustentada por disciplina. Ela entende que nem todo resultado será imediato, mas que todo esforço plantado com intenção será colhido em algum momento. Ela é paciência com intensidade. É esperar agindo. É confiar fazendo. E nesse ritmo, o impossível começa a se desfazer. O que era sonho se torna plano. O que era plano se torna prática. E o que era prática vira realidade. Porque tudo que é feito com consistência se transforma. Tudo que é regado com dedicação floresce. E tudo que é vivido com fé se materializa. Aqueles que chegam lá não são os mais sortudos, nem os mais talentosos. São os mais constantes. São os que se comprometem com sua visão e não recuam diante das tempestades. São os que, mesmo sem ver resultados, continuam agindo como se o resultado já fosse certo. Porque para eles já é. E é esse já é que muda tudo. Essa convicção silenciosa que dispensa explicações, que não precisa de plateia, que vive no íntimo e guia cada gesto. Essa certeza de que o que você sente, visualiza e age com intensidade já está em construção. Mas agora a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Você percorreu esse caminho de reflexão, clareza e impulso. Recebeu ferramentas, lembrou de verdades, reconheceu sua força.
Mas nada muda até que você decida se mover, até que você escolha, com firmeza, viver como quem já é, falar como quem já chegou, agir como quem não volta atrás. Porque o verdadeiro ponto de virada está no compromisso. E não apenas o compromisso de sonhar, mas o de construir, de fazer acontecer, de transformar desejo em disciplina, emoção em ação, ideia em realidade. O tempo de esperar passou. Agora é o tempo de assumir, de levantar-se como a versão que você sabe que nasceu para ser, de pensar, andar e decidir como quem já vive a vida que tanto imaginou. E se você sentiu que esse conteúdo despertou algo real, algo forte, algo que não pode mais ser ignorado, é hora de firmar esse compromisso com você. Escolha crescer todos os dias. Escolha se alinhar com conteúdos que te elevam. Escolha caminhar com aqueles que estão decididos a vencer. Você não precisa fazer isso sozinho, mas precisa decidir por si. Essa jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. Você agora carrega consigo a clareza, a identidade e a força para tornar sua nova realidade inevitável. Porque quando você age como quem já é, o mundo inteiro se reorganiza para confirmar essa verdade. E é nessa frequência que você se torna imparável. Então, qual é o próximo passo? Você já sabe o caminho, já sabe a postura, já conhece a decisão. Agora só falta agir como quem já vive aquilo que sempre desejou. E quando fizer isso, o universo vai entender que você finalmente está pronto. E tudo vai começar a acontecer.